Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 13 de maio de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Drones ucranianos detonam império do gás russo e a Ucrânia incendeia depósitos militares em Donetsk. Entre outras notícias importantes e interessantes que vamos ver. No vídeo de hoje, você vai testemunhar como as forças ucranianas alcançaram um marco histórico ao golpear a infraestrutura russa a mais de 1.500 quilômetros da fronteira ucraniana. Veremos também a destruição avassaladora de depósitos militares em Donetsk, na província de Donetsk, logo após o fim da trégua e a prisão de um traidor ucraniano de alta patente. Assista a este conteúdo até o final para entender a total extensão dessas operações estratégicas. Peço a todos que não são inscritos, inscreva-se no canal. Peço também a todos que estão assistindo, deixe o seu like, compartilhe e também faça seus comentários. Seus comentários são muito importantes. Vamos ver aí como é que está esses avanços na Ucrânia de uma maneira geral, tanto na diplomacia quanto no teatro de operações. As Forças Armadas da Ucrânia, perdão, demonstraram mais uma vez a sua capacidade de projeção de força profunda ao executar um dos ataques de maior alcance desde o início do conflito. Os drones ucranianos de tecnologia mais avançada que estão atuando no teatro de operações cruzaram o espaço aéreo da Rússia e atingiram uma instalação estratégica da indústria de gás na região de Orenburg, localizada em território russo, em muito grande profundidade. O ataque aconteceu no dia 12 de maio, próximo passado, e teve como alvo uma infraestrutura situada a uma distância superior a 1.500 metros quadrados. Desculpe, não são quadrados, são metros lineares, a 1.500 quilômetros. A 1.500 quilômetros. Reforço, desculpem por esse erro. O equivalente a 930 milhas da fronteira com a Ucrânia. A confirmação do sucesso da operação veio diretamente do presidente Volodymyr Zelensky, que destacou a ação durante o seu pronunciamento oficial realizado no período da noite, de ontem. Embora o presidente não tenha especificado publicamente a extensão exata dos danos materiais causados neste complexo industrial, a precisão do impacto foi validada por múltiplas fontes locais. As forças de defesa ucranianas mantiveram o protocolo de segurança operacional e não emitiram declarações técnicas adicionais sobre as especificações desses drones de longo alcance que foram utilizados. Imagens de registros em vídeo capturados por civis russos moradores da região começaram a circular nas redes sociais, já em seguida, e canais de monitoramento por volta do meio-dia no horário local da região atingida. De acordo com relatos da agência de notícias independente russa, Astra, que é uma agência independente e o governo não gosta deles porque eles falam a verdade. Um dos artefatos explosivos foi avistado e interceptado a apenas 4 quilômetros de distância de uma importante fábrica da Strela. A unidade fabril da Strela é uma instalação de altíssima segurança do Kremlin, voltada exclusivamente para a produção de mísseis de cruzeiro e componentes críticos para as aeronaves de combate das linhas Su e MiG. Paralelamente, o canal de inteligência ucraniano Supernova Plus confirmou que a refinaria de Oksytny-Orzhinsk foi severamente impactada durante a incursão aérea promovida contra o território já nominado de Orenburg, onde aconteceu um incêndio de grandes proporções. Esta refinaria, que é uma refinaria de petróleo, também localizada no sul dos Montes Urais, figura historicamente como uma das maiores e mais importantes estruturas de processamento de combustível de toda a Rússia. Ela foi fundada ainda em 1935, possui uma capacidade operacional massiva estimada de 6.600.000 toneladas de petróleo bruto por ano.
A província de Orangeburg situa-se em uma zona geográfica que é estratégica e a sua cadeia industrial é considerada vital para o fornecimento logístico e econômico das forças armadas russas na linha de frente. A vulnerabilidade dessa infraestrutura ficou exposta diante do avanço tecnológico dos drones de longo alcance da Ucrânia, que agora conseguem burlar os sistemas de defesa aérea em profundidade. Além das operações de longo curso no interior do território russo, as forças ucranianas desfecharam golpes contundentes contra alvos militares posicionados na província de Donetsk. As ações ofensivas nesta região foram coordenadas imediatamente após o encerramento do cessar-fogo de 3 dias, que havia sido estabelecido em função das comemorações do Dia da Vitória, que, aliás, o ditador da Rússia não cumpriu esse cessar-fogo. O comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, conhecido como Magyar, utilizou seus canais oficiais para detalhar os resultados operacionais colhidos pelas equipes de operadores. Entre os equipamentos destruídos com sucesso pela artilharia e pelos drones ucranianos, destaca-se um valioso radioaltímetro do modelo PRV-16, Nadezhnosd, localizado nas proximidades da vila de Uselsky. Esse sistema de radar russo era utilizado para detectar a altitude de alvos aéreos e coordenar os disparos de baterias de mísseis antiaéreos contra as aeronaves ucranianas. Na cidade de Donetsk, localidade que permanece ainda sob controle e ocupação das forças russas desde o início do ano de 2014. A inteligência ucraniana identificou e destruiu um grande depósito de munições. Parece que tinha e ainda tem muita munição em Donetsk, não tanto quanto tinha antes, porque seguidamente, ultimamente, praticamente semanalmente, depósitos de munições em Donetsk e em Luhansk têm sido identificados e destruídos. No mesmo perímetro urbano, uma base de armazenamento de armas antitanque foi completamente pulverizada por ataques de alta precisão, conduzidas pelas equipes especializadas de bombardeio tático. Em outros setores estratégicos da província de Donetsk, as investidas ucranianas resultaram na eliminação de um depósito de combustível dos russos, além da neutralização de radares de vigilância terrestre. O comandante Braud afirmou categoricamente que as operações de defesa e os ataques aéreos pós-cessar-fogo continuam em ritmo acelerado, com aeronaves não tripuladas operando profundamente no território inimigo. Esses ataques relatados pelas lideranças militares ocorrem em um momento de intensa pressão, logo após a retomada das hostilidades por parte das forças moscovitas do encerramento da trégua institucional. No campo diplomático e da segurança internacional, uma nova onda de sanções econômicas e jurídicas foi coordenada pela União Europeia, pelo Canadá e pelo Reino Unido. As medidas punitivas foram anunciadas no dia 12 de maio, no próximo passado, e visam diretamente indivíduos e entidades russas envolvidas no sequestro sistêmico e na doutrinação ideológica de crianças menores ucranianas. Muitos dos alvos dessas novas sanções internacionais foram investigados e formalmente identificados num documentário produzido pelo jornal ucraniano The Kyiv Independent, intitulado A Guerra que Eles Jogam. O anúncio oficial das sanções aconteceu simultaneamente à reunião de ministros de quase 60 nações em Bruxelas, focada em estabelecer mecanismos para o retorno de mais de 20 mil jovens. O documentário investigativo do jornal ucraniano Kyiv Independent foi lançado originalmente em outubro de 2025 pela Unidade de Investigação de Crimes de Guerra da Organização de Imprensa. A peça jornalística expôs de forma detalhada o programa governamental russo montado para apagar a identidade nacional de jovens ucranianos capturados nas zonas de combate. Inclusive, essas crianças, elas, em muitas ocasiões, têm recebido
visita da ministra para Assuntos de Criança, que coordena esse roubo, esse sequestro de crianças, e ela sempre reafirma com eles, já no primeiro contato, que elas não são ucranianas, elas são crianças russas. O pacote de sanções emitido pela União Europeia inclui de forma nominal o campo militar de Avangard, uma instalação estruturada para receber menores transferidos à força sequestrados de territórios ucranianos, que estão ocupados pela Rússia. Nesta instituição, as vítimas são submetidas a processos severos de doutrinação política e militarização forçada, violando abertamente os tratados internacionais das convenções de Genebra. O Bloco Europeu também aplicou sanções contra os cidadãos, cujos nomes é Andranik Gasparian e Igor Vorobyov, apontados como líderes do Centro de Guerreiros, entidade financiada diretamente pelo Estado da Rússia. O Reino Unido e o Canadá, por sua vez, sancionaram Vladislav Golovin, oficial da Marinha Russa, que atuou diretamente no cerco à cidade de Mariupol e assumiu a chefia do Exército da Juventude Russa. Golovin já havia sido incluído na lista de restrições da União Europeia na mesma data em que o documentário investigativo foi publicado, consolidando a pressão internacional sobre os criminosos. Enquanto a pressão externa aumenta, o Serviço de Segurança da Ucrânia, conhecido pela sigla SBU, desarticulou uma ameaça grave, muito grave, interna, contra a segurança nacional e a integridade das operações ucranianas. Um oficial com a patente de major, no caso é um oficial superior, pertencente aos quadros funcionais do próprio SBU, foi detido pelas autoridades sob a acusação formal de cometer crime de alta traição sob a lei marcial. Os promotores de justiça encarregados do caso afirmaram que o major utilizava de forma ilícita o seu acesso a sistemas confidenciais para coletar e vazar dados de inteligência para o FSB russo, a antiga KGB. A investigação apontou que a transmissão de arquivos sigilosos ocorria de maneira contínua através do aplicativo de mensagens Telegram, abrangendo um período de atividade criminosa de vários meses. O major atuava em um dos departamentos regionais da agência ucraniana e utilizava sua posição para monitorar o posicionamento de agentes de campo ucranianos e as atividades de contra-espionagem da instituição ucraniana, SBU. O relatório do gabinete do procurador-geral detalhou que o militar repassava informações sobre o pessoal envolvido em missões ativas e dados técnicos sobre instalações sob estrita vigilância. Para garantir o fluxo de dados para os serviços de inteligência de Moscou, o investigado utilizava o seu próprio pai, que reside em umas zonas de território ucraniano que são ocupadas pela Rússia. As autoridades judiciais enfatizaram que as informações vazadas possuíam um alto valor tático e poderiam ter sido exploradas pelos russos para a execução de atos de sabotagem e assassinatos direcionados. Essa detenção do major ocorreu em uma operação coordenada de contra-espionagem junto com o Ministério Público ucraniano, já que solicitou a sua prisão preventiva sem direito à fiança, enquanto o processo legal avança. A eliminação desse foco de infiltração, de traição, demonstra o rigor das instituições ucranianas em manter a segurança interna e proteger o planejamento de suas futuras ações defensivas no teatro de operações. Para concluir, as ações coordenadas que aconteceram no dia de ontem demonstram a capacidade da Ucrânia de operar em múltiplas frentes, com máxima precisão técnica e eficiência militar. A destruição de infraestruturas vitais no interior da Rússia e a eliminação de alvos de artilharia em Donetsk enfraquecem significativamente a sustentação logística das forças russas. A resposta firme contra a espionagem interna e a consolidação de sanções internacionais contra crimes de guerra reforçam a soberania e a resiliência do Estado ucraniano diante do conflito. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem, façam seus comentários. Aqui vocês viram a verdade. Por favor, conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.